Boa tarde, boa tarde. Mais um dia para a glória de Deus. Sextou e nós estamos aqui. Vamos ler hoje o capítulo 10 de João. Jesus, o bom pastor. Esse Jesus maravilhoso, ele é o nosso bom pastor. Versículo 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e a conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhe falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes dão ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para quê? Para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor, o que ele faz? O que ele fez? Ele dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu nova discussão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio. E enlouqueceu. Por que os ouvis? Outros diziam: este modo de falar não é endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos do cego? Olha só, quantas pessoas ainda estavam lá, Jesus ensinando, mas muitos viviam na religiosidade e esqueceram do verdadeiro evangelho. Então, vamos entender a comparação de Jesus, que é o bom pastor, e os religiosos, né? Aqueles que estavam ali perseguindo o Senhor Jesus. Por quê? Porque eles ainda não entendiam. Eles estavam lendo lá, mas não compreenderam o que liam. Então, o evangelho é esse. Entra pela porta. Que é o quê? O amor, a graça do nosso Senhor Jesus. Religiosidade, né? Pula o muro. Pula o muro, não entra pela porta. O medo do inferno, muitas vezes medo do inferno, faz entrar, faz pular o muro, mas sem ter a verdadeira conversão. O evangelho, relacionamento, conhece o quê? A voz e obedece porque ama. Gente, nós estamos na presença do Senhor. Queremos obedecer porque nós amamos o nosso Pai. Agora, na religiosidade, o que é pregado? O que aprende? Que a troca, mérito, lucro, o mercenário obedece porque quer algo. Ele quer
algo, mas simplesmente ele não ama de verdade. Por quê? Porque quando vem o lobo, o que é que ele faz? Ele abandona. Isso é na religiosidade. Agora nós, que entramos pela porta, que estamos nesse evangelho, nós obedecemos o Senhor Jesus porque nós o amamos. Nós amamos o Senhor. Então, o evangelho é baseado no exemplo. Jesus, olha, Jesus, ele é o próprio exemplo. Ele, olha, o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, ele chama pelo nome e as conduz para fora. Jesus, ele é esse exemplo. Qual é o maior exemplo do Senhor Jesus? Que é o amor. Ele se entregou por mim e por você. E na religiosidade, né, baseado na hipocrisia, coloca peso no outro, mas ele mesmo não quer esse peso. E o pastor, ele morre pelas ovelhas. Jesus falou: meu pai me enviou, mas eu mesmo entrego a minha vida. Eu entrego a minha vida. Esse Jesus maravilhoso. E ele entregou a sua vida por mim e por você. O mercenário, quando ele vê, ele foge. E as ovelhas morrem buscando outras ovelhas. Mas nós temos o bom pastor. Nós temos aquele que perde a vida para que outros vivam. Foi o que Jesus fez, para nos ligar novamente ao Pai. Jesus, ele é o bom pastor. Aí vem agora a festa, no versículo 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico do Salomão. Rodearam-no, pois os judeus o interpelaram. Até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-nos francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. Não crer porque não era ovelha, não ouvia a voz de Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouve a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois tu, sendo homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei: eu disse, sois deuses? E se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Então, daquele a quem o Pai testificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me creres, credes na obra. Para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse momento, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam: realmente, João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade, e muitos creram nele. Gente, nós somos privilegiadas. Olha, esse privilégio de ser ovelha de Jesus, de ouvir a sua voz. A ovelha ouve a voz, né? Que é no versículo 27. Os que são de Cristo ouvem as palavras dele. Um dia você ouviu a voz do Senhor Jesus, o bom pastor, e você atendeu. E ela, quando o Espírito Santo abriu o coração, ele o regenerou e você respondeu com arrependimento e fé.
O evangelho é isso. Hoje nós ouvimos a voz do Senhor, somos ovelhas, então nós vivemos em arrependimento quando nós erramos e vivemos na fé. Você foi justificada e selada pelo Espírito Santo. As ovelhas são conhecidas do pastor. O Senhor conhece, lhes pertence, os que lhe pertencem. Olha que lindo! Sinta privilegiada de ser ovelha, de o Senhor conhecer a mim, conhecer você. O Senhor conhece, suas ovelhas têm o seu selo. Nós temos, gente, o selo de Cristo. Quando nós confessamos o Senhor, quando nós nos rendemos ao Senhor, nós somos seladas pelo Espírito Santo. E Ele nos conhece. Antes de você nascer, Jesus já te amava. Ele escolheu você não por causa dos seus méritos, não é diploma, não é o que você faz, mas ele escolheu você porque ele te ama e é pela generosidade e a graça dele. Jesus conhece as nossas necessidades e supre. Então a ovelha ouve a voz, elas são conhecidas e seguem o pastor. A ovelha segue o pastor. As ovelhas ouvem e seguem. O pastor é seu guia. Elas andam na vereda da justiça. Olha que lindo. O bom pastor vai à frente. Ele não nos empurra de jeito nenhum. Não nos ameaça com açoites. Prepara-nos pastos verdes. Ele leva-nos às águas tranquilas. Atravessa conosco o vale da sombra da morte. Prepara-nos uma mesa no deserto. Esse é o nosso pastor. Unge a nossa cabeça com óleo e faz o nosso cálice transbordar. Esse é o nosso Jesus. Então, a ovelha ouve a voz do pastor, são conhecidas pelo pastor, segue o pastor e recebe o quê? A vida eterna. Glória a Deus. Ela não é uma conquista das obras, mas uma oferta da graça. Gente, tudo é a graça do Senhor Jesus. As bênçãos são terrenas e celestiais, temporais e eternas, agora e para sempre. O Senhor nos abençoa aqui e para sempre, nos dando o quê? A vida eterna, a salvação. As ovelhas nasceram de novo, têm o nome no livro da vida, foram predestinadas na eternidade e na mente e nos decretos de Deus. Glória a Deus, já estão vivendo o céu na terra, já estão no céu. Quando nós somos ovelha, nós ouvimos a voz do pastor, somos privilegiadas por ouvir a voz do pastor, somos conhecidas pelo pastor, seguimos o bom pastor, recebemos a vida eterna e recebem segurança eterna. 5 privilégios nós temos de ser ovelhas de Jesus. O Pai e o Filho garantem às ovelhas segurança eterna. Não precisamos temer. Não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Eu sou ovelha. Isso não significa que as ovelhas sejam livres da dor. Entenda isso. Dores virão, sofrimento e morte. Mas que nas horas mais difíceis somos sustentadas. Somos ovelhas. O Senhor nos sustenta nos dias da adversidade, das enfermidades, das dores. Ele não nos deixa só. Ele jamais nos perde de vista. Ele que nos guia. Elas são uma dádiva do Pai. Nós somos o bem mais precioso de Jesus, a herança particular. Ele é o alicerce da segurança da salvação. A nossa âncora segura. Nele está a nossa certeza. Nossa salvação é assegurada pelo sacrifício perfeito, suficiente de Cristo. Então, entenda, o Senhor nos amou antes mesmo de nós voltarmos para Ele. Mas aí nós ouvimos a voz dEle, nos tornamos ovelha e vamos cada dia seguir, porque Ele nos conhece. Olha isso como um privilégio de ouvir a voz do Senhor, de ser conhecida por Ele, de seguir Ele, de receber a vida eterna e receber segurança eterna. Estamos sujeitos a passar por dores, tribulações, sofrimento, mas o nosso bom pastor, Ele está conosco. Ele está com você, Ele não te deixa só, Ele é o pastor, Ele é aquele que abre a porta para nós entrarmos, e Ele é aquele que abre a porta para nós sairmos, e nós entraremos, seremos salvos, entrará e sairá e acharemos pastagem nele, tudo nele, é por Ele, é pelo Senhor Jesus que nós estamos aqui, tudo que nós fazemos aponta para Cristo, o nosso Salvador.
Amém? Alguém deseja comentar algo desse capítulo maravilhoso? Não? Gente, não esqueça de meditar na palavra de Deus. Fala todos os dias, Jesus é meu bom pastor. Jesus é meu bom pastor, com a sua graça, com o seu amor, ele me salvou, ele me ama, ele me conhece, então eu quero cada dia ouvir a sua voz e obedecer o que ele tem para mim. Glória a Deus, finalizamos o capítulo 10, segunda-feira o capítulo 11, um dos milagres maravilhosos que o Senhor Jesus realizou. Que Deus abençoe vocês.